Olá, graça e paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Jeane, estou passando aqui para gravar o vídeo com a rápida reflexão da palavra de Deus para vocês, né? Hoje ficou na minha responsabilidade estar postando a mensagem. E eu gostaria de deixar aqui para a reflexão dos irmãos, das irmãs, o livro de Mateus, né? No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Até o 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34 para concluir. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte, né? E eu estava aqui tentando entender o que Deus queria que eu falasse para as irmãs. E estou aqui trazendo essa mensagem para que nós venhamos a trabalhar a questão da nossa ansiedade, né? E diz bem assim: não andeis ansiosos. O texto diz que Deus, Ele sabe que nós precisamos. Deus sabe de tudo que você precisa. Você não tem que andar ansioso por coisa alguma. Você tem que descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo, né? A ansiedade tem levado muitas pessoas à tristeza, à angústia, à frustração, à depressão. E por que não dizer, né, nesse mês de setembro, que é um mês de prevenção ao suicídio? Quantas pessoas vivem ansiosas porque, na verdade, elas, muitas das vezes, elas não têm o controle da situação, como nós também não temos. E elas vivem ansiosas porque elas gostariam de estar no controle de tudo, né? E nós temos que aprender a confiar no Senhor, fazermos a nossa parte. Nós não podemos ser negligentes com relação ao nosso esforço pessoal, né? Em buscar os nossos objetivos, as nossas metas. Mas descansar em Deus, aprender a descansar em Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque se Deus cuida do lírio, que é, né, tão, vamos dizer assim, algo que nasce e morre, algo que não tem alma, é apenas um ser vivo da natureza, uma planta que ele criou para nós nos alegrar, né? Toda a estrutura da terra, o mar, as aves, os frutos, os animais, Deus criou para a gente,
para a gente usufruir, para a gente aproveitar. Ele criou o jardim e deu para Adão e deu para Eva. Então, assim, irmão, será que Deus, que cuida do animal, que cuida da planta, que cuida das árvores, você já parou para analisar esse mundo de animal que vive na selva, vive nos mares, o sistema, né? Todo o sistema ecológico, toda a cadeia alimentar, tudo projetado perfeitamente para que é difícil você ver, você já viu um peixe morrer de fome? Não existe. Muito difícil, é mais fácil morrer contaminado, né, por causa do próprio homem. É difícil você ver um macaco morrer de fome. Só quando alguém desmata aquela região que eles começam a sair do seu habitat natural e vai sim procurar comida nas cidades. Mas geralmente, se for preservado ali o como Deus criou, a natureza, ele providenciou já que a natureza gere o sustento, o alimento, a provisão para as espécies. E nós somos uma espécie especial, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seus filhos. Ele jamais vai deixar que a gente fique desamparado. Como a irmã falou, né, na mensagem anterior. Que Deus não desampare os seus, irmãos. Lutas nós passamos, provações, dificuldade. Mas a gente tem que entender que Deus está cuidando de tudo. E quando nós passamos provas, elas são pedagógicas. Elas nos ensinarão muitas coisas. Muitas das vezes, Deus está querendo nos ensinar a administrar melhor nossos recursos. Nós passamos provas porque nós não sabemos administrar melhor nossos recursos. Muitas vezes nós passamos provas porque Deus quer nos ensinar a confiar nele, né? A esperar nele, a aguardar nele. Muitas vezes nós passamos provas porque nós tomamos decisões erradas e nós passamos provas e apertos. Mas em tudo isso, e muitas das vezes nós passamos provas, nós estamos dentro da vontade de Deus e passamos luta, porque Jó passou. Mas é Deus querendo nos levar para um nível mais alto, um nível mais elevado de intimidade. Então, para isso, como José, como Jó e como tantos outros na Bíblia, passaram por momentos difíceis, mas existia um propósito. A luta na vida do crente é com um propósito. Então, não esmoreça, não se entristeça, não se preocupe, não ande ansioso, não ande frustrado, não ande decepcionado. Aprenda a glorificar a Deus na bonança, na provação, no emprego, no desemprego, porque Deus vai cuidar de você. Para concluir, às vezes Deus tira algo de nós para que a gente aumente o nosso nível de intimidade com Ele e dependência dEle. Já aconteceu isso conosco. Que muitas das vezes você confia no seu salário, você confia no seu emprego, você acha que se você não trabalhar, se você não fizer, se você não tiver disposição, você não vai conseguir. E Deus às vezes tira de você para você entender que quem te sustenta é Ele, não é o seu trabalho sozinho. Ele pode gerar outras formas de você viver, sem necessariamente ser aquela única fonte que você acha que tem que ser, né? Às vezes você projeta a sua vida toda para fazer um curso, para fazer uma formação, para ter isso, para ter aquilo, e é afligido por uma enfermidade. E você diz, e agora? Mas Deus vai cuidar de você no meio desse deserto, dessa enfermidade, né? Às vezes você faz um investimento que pensou que ia ter lucro e tem prejuízo, mas Deus vai cuidar de você. Tudo isso é experiência para a gente viver, para a gente contar, tá? Que Deus abençoe, já passou meu tempo, já está quase 10 minutos. Então, amados, Deus abençoe vocês. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu nem explanei o versículo 33. Mas busque o reino de Deus, priorize as coisas de Deus. Tenha certeza que as demais coisas Deus vai acrescentar. Tudo. Ninguém deu mais a Deus que Ele não lhe possa recompensar. Então, confia no Senhor que Ele vai recompensar
todas as nossas obras. Amém? Nada que você faça para Deus é em vão, porque Ele sabe recompensar os seus filhos. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus.